versículo. Eu vou ler daí, amém? Vou ler junto com vocês, porque a minha versão é diferente. Ilhas, calai-vos, escutai, renovem os povos as vossas forças. Aproximem-se, então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujas pessoas segue a vitória? Quem faz com que as nações se submetam e que ele coloque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco empalha o vento que arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança. Põe uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e agiu dessa maneira? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, sou o primeiro, sou eu mesmo com os últimos. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro, esforça-te. Assim o artesão animou o ourives, e o que alisa o martelo encorajou o que bate a bigorna. Ele diz sobre a peça soldada está boa, e fixa o ídolo com pregos para que não tombe, nem se mova do lugar. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem eu tirei dos confins da terra, a quem eu chamei desde os cantos, eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Podem se assentar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre um povo que foi separado por Deus. Talvez você se imagine como alguém que está aí ao léu, amém? Como alguém que está como quem não tem quem guarde. Como alguém que não tem um destino, como alguém para quem o Senhor não olha, como alguém para quem o Senhor não vê. Isso não é verdade. O Senhor me chamou para pregar esta palavra e já faz algum tempo que ela está no meu coração. Desde que eu viajei, eu saí daqui muito brava com algumas questões, né, de São Paulo, amém? De São Paulo, não da igreja, mas de São Paulo, muito brava com algumas questões pessoais que eu precisava resolver. E no meu coração havia algumas direções, mas quando eu cheguei lá, o Senhor foi falando comigo. Ele foi falando comigo desde a estrada, depois ele falou comigo lá no lugar onde eu estava, e quando eu voltei. E eu voltei para a casinha, porque eu tinha que lembrar que Ele era o meu Deus. Ele me sustentava com a destra fiel. Ele que cuidava de mim e cuidava dos meus. E a ministração que o Senhor quer trazer ao nosso coração hoje é para nos lembrar, é rememorar quem Ele é. Porque algo tem nos afastado do Senhor. Algo tem nos levado para fora da presença de Deus, que é o medo. O medo das circunstâncias, as contas, os filhos, os problemas, as impossibilidades têm nos afastado do Senhor quando Ele quer que nós nos voltemos a Ele. Ele quer nos lembrar que quem são os outros reis e os tronos que estão por aí, nós cantamos aqui. Quem são todas essas pessoas diante do Senhor que fez os céus e a terra? Quem são todos esses diante daquele que cria todas as coisas? Diante de um Deus poderoso que tem tudo nas tuas mãos. A terra é o estrado dos pés dele. A água do mar cabe na concha das tuas mãos. Quem é o Senhor que cuida de você? Ó Jacó, ó Israel, escolhido do Senhor. Quando nós vamos coloca para mim, por favor, em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. O Senhor quer nos lembrar quem nós somos. É por isso que você não pode ir a qualquer lugar. É por isso que você não pode se comportar de qualquer maneira.
É por isso que você não pode fazer coisas que lá fora os outros fazem. Olha o que diz Êxodo 19, versículo 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que a terra seja minha propriedade. Versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Vós sereis para mim uma nação santa. É isso que está dizendo o Senhor. Estas palavras, Moisés, você dirá aos filhos de Israel. Eles saem do deserto e estão agora a caminho do Monte Sinai. Eles estão sendo preparados para ter um encontro com Deus no monte. E toda uma circunstância é estabelecida. Deus começa a reger aquele povo no sentido de organizar, de administrar, como tem que fazer, por que tem que fazer, como tem que ser, quem é que vocês precisam seguir, em quem vocês precisam confiar. E sinais miraculosos vão acontecer naquele lugar, mas o Senhor já vai os preparando. Ele os tira do Egito com uma mão forte. Eles estão 3 meses sendo sustentados num deserto escaldante. Tem uma proteção sobre eles para que o sol não os mate durante o dia. Mas também tem uma coluna de fogo os aquecendo à noite para que eles não morram no frio. Todo cuidado tem sido estabelecido. Não faltou comida, não faltou água, não faltou conforto para eles. Por mais que fosse difícil a caminhada, por mais que fosse difícil tudo que eles estavam vivendo, mas eles precisavam lembrar de onde eles tinham sido tirados, de um Egito de escravidão, onde não só ele, mas os filhos e os netos e os bisnetos e os tataranetos seriam escravos se o Senhor nada fizesse. E é isso que o Senhor veio nos lembrar nessa manhã. Se você não tivesse sido separado como nação eleita, como um povo santo, seus filhos, a sua descendência poderia ser escravo de Satanás, muitas vezes pessoalmente, emprestando o próprio corpo para que um espírito maligno atuasse na vida de outras pessoas. Não foi isso que o Senhor separou para você. Ele não separou você para ser objeto de maldição na vida das outras pessoas. Ele escolheu você diante do monturo, diante das circunstâncias terríveis, e separou você para que você fosse bênção. Separou você para que você fosse escolhido. É isso que o Senhor vem nos lembrar. Eu estava naquela viagem. Eu acho que alguns aqui conhecem a estrada de Cunha, indo para o Rio de Janeiro por Cunha. Você vive coisas incríveis naquele lugar, mas terríveis também. E especialmente se você estiver à noite. E eu fiz as duas, o percurso nas 2 circunstâncias. À noite e de dia. E de dia você vê coisas lindas, irmãos. São chácaras e flores e árvores frutíferas. E você vê uma estrada que é sinuosa, mas que também a cada curva você tem uma surpresa. Não há como passar por aquela estrada sem você reconhecer a grandeza de Deus e tudo o que Ele fez. Não há como você estar passando e o passarinho está cantando, irmão. Você está indo para um lugar de repouso, você tem um destino, mas o caminho também é muito bom. Só o caminho vale a pena se fosse para ir e voltar. Para mim, né? Para eu que gosto de dirigir, para mim é muito bom. E o Senhor foi ali falando comigo, e eu não entendi o que Ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: você está vendo todas essas coisas? Fui eu quem criou. Você está vendo todas essas árvores, flores, frutos e montanhas, irmãos? É tão elevado o caminho que chega no momento em que você está tão alto que as montanhas são pequenas. Você vê montanhas como, sabe a areia, quando faz aquele de montinho, né? O vento vai levando, você está numa praia, dunas pequenininhas, sabe? Que tem aquele monte de buraquinho na areia e você vai olhando aquelas dunas incríveis. Tem alguns lugares que você olha e parece aquilo, só que é mato. São montanhas e árvores pequenas. E o Senhor me mostrava, eu que fiz todas essas coisas.
Mas no caminho de volta eu voltei à noite. Irmão, pensa num lugar terrível para você vir à noite. Quem não sabe, não tem habilidade em dirigir, nunca pode fazer isso. Modéstia à parte, eu dirijo há muitos anos e muito bem. Quem anda comigo, assim, meu marido dorme. E para meu desespero, naquele dia ele dormiu. O presbítero dormiu, irmão. Ele estava em paz com o Senhor. Você que lute, que o problema é seu, querida. E aí, irmãos, começou a chover. O que já era ruim piorou. Porque tinha curvas, irmãos, na vinda. Curvas que você faz em 3 quilômetros por hora. Você tem que rodear o negócio assim, para você conseguir passar. Porque se você for um pouquinho mais reto, se você for a 20 quilômetros por hora, você desce na ribanceira. E é uma ribanceira que você morre. Não é uma estrada de curvas sinuosas em que se você sair da curva, você vai cair no mato e acabou. Não, você morre. O diácono, a Nana e o presbítero, a Nana e o teu dormiram tranquilos no Senhor. Viagem longa, eles estavam cansados, eles estavam confiantes que tudo ia dar certo, menos eu. Irmão, cada curva parecia que meu coração ia sair pela boca, porque eu já estava enxergando pouco, e aí começou a chover, então as incertezas começaram a bater, por mais que eu conhecesse um pouco a estrada, eu já a fiz algumas vezes, mas eu não conseguia ter confiança de que tudo ia dar certo no final, e eu comecei a me desesperar, e eu comecei a querer parar. O meu intuito era parar, não tem nem onde parar, porque é a estrada mão dupla. Se você para, o outro que vem lá vai te pegar também. Porque ele vai fazer a curva e ele não vai te ver. São curvas em que você está fazendo, a estrada continua aqui, vai para cá. Você está aqui, se você parar aqui, essa pessoa que vem daqui não vai te ver. E você vai causar um acidente e vai jogar os dois na ribanceira. Não tem o que fazer. Quem conhece, acho que o Kaique conhece, né? Cunha. O Douglas já fizeram, não sei se mais alguém aqui fez, mas quem conhece sabe do que eu estou falando, é desesperador. Você tem vontade de parar verdadeiramente. E quando eu estava naquele momento desesperador, irmãos, eu andei 2 horas no desespero, querendo parar. Se tivesse um lugar para parar e para descansar, um lugar de conforto, um lugar que fosse seguro, que eu conseguisse sair da estrada, eu teria parado, com certeza. Porque eu estava com medo. Aquilo me afligiu de tal maneira, enquanto os outros descansavam tranquilos no Senhor, o medo começou a tirar a minha confiança de que o Deus que eu orei, e que esteve comigo, e que falou comigo coisas profundas, comigo e com a minha prima, coisas que ele falava comigo e ela respondia, coisas que ele falava com ela e eu respondia. Nós sabíamos que o Senhor estava tratando nós duas naquela viagem, mas as circunstâncias me fizeram esquecer, as circunstâncias momentâneas me fizeram esquecer que aquele Deus estava tomando conta de mim, da minha casa, da minha família, e de tudo que era meu. Eu quis parar, e aí o Senhor falou claramente, quando eu estava no momento de querer parar, de não aguentar mais passar por aquela situação de toda hora um susto, toda hora um susto. O Senhor falou claramente comigo: é assim que vocês são. É assim que vocês se comportam na vida cristã. Você sabe que tem flores, frutos, e que ela é linda, e que de dia é maravilhoso passar, e você iria e voltaria por essa estrada só pela viagem, porque já paga. Só a visão, só o vislumbre da minha criação já paga transpor esse caminho. Mas agora, por não estar vendo, por não ter a certeza de que você está numa estrada segura, por não ver, por não ter a vista, você quer parar. É assim que vocês são. É assim que vocês se comportam. Nos momentos em que está tudo bem, você vai para a igreja e você louva e você chora. Só que nos momentos de dificuldade, quando você tem que dobrar o seu joelho e ir aos pés do monte e não terceirizar a responsabilidade pelo relacionamento comigo, a primeira coisa que você faz é parar, porque é desconfortável continuar.
E o Senhor vem e traz Isaías 41 para nos dizer: sou eu que continuo no controle de todas as coisas. Olha só o que eu fiz com todas essas. Eles dizem: olha, essa imagem aqui, essa pedra vai me proteger, mas você não. Você é diferente. Você não pode fazer isso. Você precisa confiar em mim. Não há circunstância, não há fato, não há, seja o que for que nós passarmos, que pode nos tirar a confiança de que Deus continua no percurso. A estrada continua sendo bonita, por mais que eu não consiga ver. A estrada continua tendo belezas, a estrada continua sendo magnífica, por mais que eu não consiga ver. O cuidado de Deus está em cada curva, porque se eu errasse 20 centímetros da roda do carro, eu cairia num barranco. É desse nível de prova que eu estou dizendo a você. Que se você errar a mão 20 centímetros, você vai para a ribanceira. Só que a ribanceira está sinalizada. Você só cai nela se você quiser. Se você não quiser tomar cuidado, ela está sinalizada. Todas as placas estão indicando cuidado. Aqui você para, aqui você anda, aqui você reduz a velocidade, aqui você espera o outro passar. Aqui é uma estrada, esse trecho é de mão única, então quando o outro vier lá, você precisa esperar ele passar para você ir, porque os dois carros não vão caber numa mesma via. Obedeça a voz do Senhor, é o que Ele está dizendo, mas para confiar nele, que independente do que esteja acontecendo, independente do que você esteja vendo, independente do diagnóstico, e aí eu vou aproveitar para falar, porque eu também estava muito angustiada com isso. Mas o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas. Quantos aqui não receberam do Senhor? Eu sou prova viva de que o Senhor nos traz cura. O Arthur vem aqui singelamente nos lembrar. Nós precisamos ser como o Arthur, gente. Nós precisamos nos lembrar que nós oramos e nós buscamos o Senhor, e é Ele que cuida de nós. Ele está no controle, Ele continua na estrada, Ele continua no percurso, e independente das circunstâncias, independente de nós não vermos o que está acontecendo, Ele continua sendo fiel. Ele continua tendo escolhido você, e Ele não volta atrás, Ele não mente, Ele não se arrepende de abençoar, Ele não se arrepende de ter escolhido. Diz assim: olha, separei você para pregar, mas acho que eu me enganei. Separei você para ministrar o louvor e eu me enganei. Acho que eu estava errado. Eu sou um Deus que não tem o controle. Eu separei você para levar o meu evangelho a toda criatura. Eu separei você para buscar pessoas que estão aflitas lá fora, que estão talvez com essa visão de uma estrada tenebrosa, de uma estrada onde ele vai morrer se ele não tiver um socorro bem presente. Eu separei você para isso. Foi para isso que eu te separei. Só que eu me responsabilizo. Eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E eu tenho cuidado de ti. Eu tenho guardado os seus. Eu tenho governado a sua vida com a minha destra fiel. E eu quero que você se lembre disso. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos chamou nessa manhã para nos despertar. Nós não estamos aqui brincando de cristãos, de pessoas que entendem que você veio aqui apenas para orar, que você veio aqui apenas para escutar um louvor e a sua alma será acalmada. O Senhor te chamou para mais do que isso. O Senhor te chamou para buscar pessoas lá fora. O Senhor te chamou para consolá-las. O Senhor chamou para confortá-las. O Senhor te chamou para dizer para elas: não tenham medo, me temam. Tem uma diferença muito grande entre ter medo e temer. Temer, nós precisamos temer o Senhor. Quando nós vamos ver em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Coloca para mim, por favor. O povo de Israel tinha saído, está sendo preparado para ter um encontro poderoso com o Senhor aos pés do monte.
E o Senhor vai dando instruções para Moisés, organizando, e vai dizendo, porque o Senhor nos conhece, Ele diz, olha, diga ao povo que não se achegue ao monte. Porque se achegar no monte sem a confiança devida, iria morrer. Moisés tinha essa confiança. Delegou essa confiança e talvez os sacerdotes, por buscar verdadeiramente uma santidade, eles puderam se achegar ali muito próximo. Mas um povo que cocheava entre dois pensamentos que há 1 mês e meio atrás estava brigando por conta de comida e por conta de água no deserto. E lembrando dos pepinos e das cebolas e das panelas de carne que tinha, aquele povo não tinha condições de se chegar ao pé do monte. Eles iriam ser fulminados, porque o Senhor é santo. Ele requer de nós confiança plena. Confiança de que alguém olhe para o seu filho, olhe para a sua filha e veja o que está acontecendo. E diga, o Senhor está no controle de todas as coisas. De ver uma conta para pagar e dizer, o Senhor está no controle de todas as coisas. De escolher entre ir e ficar e dizer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele permanece lá, Ele permanece aqui. Você pode ir aonde você for, o Senhor está. Não vai haver um lugar. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Onisciente. Ele sabe de todas as coisas e Ele está aqui. Mas Ele também está na casa da vizinha, se ela assim o permitir. Ele está no vizinho do lado, se assim Ele permitir. Ele continuou lá na sua casa, se você assim o permitir. Se você vir em outra igreja, o Senhor pode estar lá, se aquela igreja permitir. Porque muitas vezes o que nós fazemos, nós nos organizamos. Nós fazemos tudo, mas nós não permitimos nos entrar na presença do Senhor. Nós não permitimos que a presença esteja conosco. E quando nós vamos ver esse povo, quando eles veem trovões, relâmpagos, quando eles veem uma montanha fumegante, eles sentiram um grande pavor. Eles sentiram um grande pavor. E qual foi a conduta deles? Eles procuraram se manter afastados. No momento do medo, quando era para avançar, quando era para continuar, quando era para se jogar aos pés do monte, eles recuaram. E olha o que eles disseram a Moisés, 19. Fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Esse povo terceiriza a responsabilidade. Moisés, ele encoraja o povo dizendo, não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja em vós e não pequeis. O Senhor não quer que você tenha medo, Ele quer que você tenha temor. Porque aquele que tiver temor não vai pecar contra o Senhor. E esse temor é diferente de ter medo. Medo a gente tem da mãe quando ela vai pegar uma havaiana. Só que temor nós temos quando nós pensamos na possibilidade de ficar sem ela. Aí é que você demonstra o seu temor. Qual a possibilidade de ficar sem a minha mãe? Qual a possibilidade de ficar sem o meu pai? Não, eu respeito a presença dele. Eu respeito a presença dela. Eu quero permanecer com ele junto na caminhada. Eu tenho temor. É um temor de respeito, de reverência. É isso que o Senhor quer falar conosco. Mas Ele veio falar com todo o amor do mundo. Ele não veio aqui para dizer a você que você está errado. Não é isso. O Senhor veio aqui para dizer, eu quero que você me tema. Eu quero que o meu temor esteja em ti, porque se o meu temor estiver em ti, você não vai pecar contra mim. Eu quero que você me tema neste sentido. Compreenda, eu não quero que você tenha medo de mim. E não medo de consequências, porque nós temos na nossa cabeça a ideia de um Deus castigador, de um Deus mau que vem. E que se eu me aproximar do monte, Ele vai vir e vai me fulminar. Não é isso. O que o Senhor quer nos lembrar nessa manhã é que o que Ele quer é o temor. O que Ele quer é a reverência, o que Ele quer é o cuidado. O que Ele quer é que você queira a companhia dEle durante a estrada. Porque se você tiver a ciência
do temor, se você tiver a ciência da presença de Deus, onde você estiver, você vai se lembrar de que você precisa ter temor. E você não vai pecar contra Ele. E você vai ter o melhor do céu, porque você é nação santa. Você é um povo eleito. Você não pode realmente estar em todos os lugares. Você não pode realmente fazer todas as coisas. Eles podem, você não. O nível de confiança que o Senhor quer. E talvez, para nos tratar nesse caminho, Ele faz como Ele fez com Gideão. Gideão é chamado pelo Senhor, nação santa, povo eleito, amém? Chamado para ser libertador de Israel. E aí ele diz assim, eu? Não, eu sou pequeno, na minha casa eu sou o pior, a minha família é mais pobre. E ele começa a dar desculpas para o Senhor e dizer como se a força de fazer algo estivesse nele. Ei, eu venho te dizer, a força de construir, a força de fazer algo, a força de alcançar o que o Senhor tem não está em você, está nele. Nós somos mesmo limitados, mas o Senhor não quer que olhemos para a nossa limitação. Ele quer que olhemos para Ele, para aquele que fez os céus e a terra e todas as coisas que nela há. Esse Deus quer que você ouça. Ele vai permitir que você tenha vislumbres de como as outras pessoas temem o que você é. As outras pessoas, sim, elas têm que ter medo. Medo do Deus que habita em você. Medo do Deus que pode prosperar você. Medo do Deus que cuida de você. Medo do Deus que cuida de vocês. Eles precisam ter medo mesmo. Gideão fala assim para o Senhor, eu não posso, eu não vou conseguir. Deus vai dando instruções para ele, pega uma parte do povo, manda eles para a água e manda eles, vamos ver quem, é muita gente, Gideão, para ir com você, é muita gente. Eu vou separar só um pouco. Por quê? Porque o Senhor quer que a glória seja dele. É por isso que em situações terríveis, o Senhor permita que muitas vezes nós passemos sozinhos. Sabe para quê? Para a glória não ser de ninguém. Porque nós humanos que somos, daríamos a glória para outra pessoa. E não é, é do Senhor. A pessoa só foi instrumento de Deus, mais nada. Muitos ministros da palavra trazem para si a glória. Fui eu que orei, e o céu desceu, e o fogo cobriu, e a nuvem apareceu na igreja. E é a minha presença que está aqui, não é. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor que pode fazer todas as coisas. É ela que invade o lugar. É ela que faz todas as coisas. E o Senhor, sabendo que Gideão estava com medo e querendo tratar o medo que havia em Gideão, Ele fala, desce ao acampamento do inimigo. Vai lá. Vai dar só uma espiadela. E exatamente no momento em que ele chega, os soldados daquele lugar, o povo do exército inimigo, eles estão falando assim, olha, verdadeiramente, eu acho que vai dar ruim para a gente. Porque olha o que o Deus de Israel, olha o que o Deus do Rafael, olha o que o Deus está fazendo nesse lugar. Cara, é melhor a gente ir embora. É melhor a gente ir embora antes que a gente morra, porque eles estão vindo. E Deus, o Deus deles, dá todas as terras que eles estão. É basicamente isso que ele vai falar, irmão. Bota aí, por favor. Só para a gente lembrar. Juízes 3. Aleluia. Eu vou ser breve, tá bom? Que horas são? Eu tenho 9 minutos para pregar e eu vou terminar. Amém? Juízes 7, capítulo 13, por favor. Não se preocupe. O que o Senhor veio falar conosco hoje é cirúrgico, como diz o Rafa. É cirúrgico. O Senhor quer fazer uma cirurgia nas suas emoções, no seu cérebro, seja onde for, para que você abandone o medo, amém? Juízes 7, versículo 9. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado as tuas mãos. E aí ele desce. E se ainda temes,
desce tu e o teu moço por ao arraial. Se você está muito frouxo, leva alguém com você, vai, eu deixo. E ouvirás que dizem, então, fortalecidas são as tuas mãos, descerá ao arraial. Ou seja, você vai ouvir o que eles estão dizendo, e as tuas mãos vão ser fortalecidas. Amém? Passa uma. Passa mais uma. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro. Um sonho. Era um sonho, irmãos. E ele dizia que ele sonhou assim, eis que nós tivemos um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Amém? 14. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. O povo sabia quem era Gideão, sabia o nome do pai dele, sabia muitas vezes que ele era realmente uma pessoa pequena, tinha conhecimento de que ele sozinho não tinha exército nenhum para fazer nada, mas o Deus a quem Gideão servia, ele podia fazer todas as coisas. É isso que o Senhor quer nos lembrar, que não é no nosso nome mesmo, e que, amém, que seja assim, glória a Deus que seja assim, mas é no nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que governa todas as coisas. Quando nós vamos ver o rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, caminhando para o final, como eu prometi. Aleluia. Aleluia. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 2 e 3. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, esse aqui é em Engedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Quando nós vamos ver qual é o posicionamento do rei Josafá, que confiava em Deus, que era um homem segundo que tinha as suas falhas, que tinha as suas inconstâncias, vamos dizer assim, amém? Porque nós vamos ver o que ele fez lá com Acabe. Então, Josafá não era de todo obediente ao Senhor 100%, nós sabemos disso. Mas, nos momentos de adversidade, Josafá sabia, porque mesmo lá, quando ele estava com Acabe, ele fala assim, escuta, não tem aqui nenhum profeta do Senhor, alguém do Senhor para quem a gente possa consultar antes de fazer isso? Isso era do coração de Josafá, buscar ao Senhor antes de fazer alguma coisa. E nos momentos em que ele recebe notícias ruins como essa, que diz, olha, você é pequeno mesmo, vai dar ruim para você, porque tem circunstâncias terríveis que estão vindo contra você. Um exército grande está vindo lá de Edom, e vai dar ruim para vocês verdadeiramente. E aí Josafá, ele diz assim, e Josafá orou. Josafá pôs-se a buscar o Senhor. E Josafá apregoou um... Esse é o resumo do capítulo. Ele vai buscar das ferramentas que ele conhece com o Senhor. Ele não vai buscar em homens, ele não vai buscar em circunstâncias. Ele não vai lá no banco real e dizer, deixa eu ver se eu tenho aqui algum ouro, alguma prata para ir lá fazer um acordo de paz. Não. Ele vai buscar o Senhor. Ele vai dizer, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda. E a oração de Josafá é incrível porque ela fala assim, coloca aí no próximo, 2 Crônicas. Você está aí ainda? Não deixa eu te atrapalhar não, viu? Não deixa eu atrapalhar o que o Senhor quer falar com você. Não olhe para mim, porque eu de mim nada tenho mesmo. Talvez a minha forma de pregar, a minha forma de ministrar, não seja a forma que torne o seu coração ávido pelo Senhor. Mas esqueça quem está aqui, amém? Lembre-se do que o Senhor está falando, concentre-se no que o Senhor está dizendo a você. Porque eu não tenho dúvidas de que Ele veio hoje trazer algo para que nos lembremos da grandeza e da majestade e do cuidado dEle em todo momento, amém? E aí, Josafá no capítulo 10, ele diz assim, mas agora estão aí os amonitas, moabitas e
habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse, Senhor, quando nós viemos do Egito. Eles são primos, eles são parentes lá, e o Senhor disse para não passar por lá, e eu obedeci. Eu, Israel, obedeci. E por isso os israelitas desviaram-se deles e não os destruíram. Versículo 11, vê agora como estão nos retribuindo, Senhor, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. Versículo 12, ó nosso Deus, não irás tu julgá-las, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Finaliza, a parte final do versículo 12 diz: nós não sabemos o que fazer, Deus. Eu não sei o que vai acontecer, Deus, mas os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão postos em ti. Os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Porque se nós estivermos na estrada de Cunha à noite, nós vamos querer parar por não confiarmos em Deus. O salmista, no capítulo 56, o salmista diz assim, 56, versículo 3. Aleluia. Aleluia. Em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Aleluia. Ele não disse que ele não ia temer. Ele não disse que ele não ia passar por circunstâncias adversas. Ele disse que quando isso acontecer, eu confiarei em ti. Como Josafá está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. O Salmo 23 diz, ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que nós precisamos nos lembrar, porque um dia nós andaremos no vale da sombra da morte. Mas nós não podemos temer, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio. O Salmo 46 vem nos lembrar da grandeza do Senhor. Salmo 46, versículo 1, vem nos dizer, aleluia, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio os mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. É Ele que governa a nossa vida. Ainda que os montes se abalem, o Senhor não nos abandonará. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor, por toda a provisão. Obrigada, Senhor, pelo socorro bem presente no dia da angústia. Obrigada porque o Senhor está com os meus. Obrigada porque o Senhor tem sido bom. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. É isso que eu fui chamada nessa manhã para dizer. Oh, Israel, eu sou o teu Criador. O Salmo 43, ele vem dizer isso para nós. O Salmo 43 vem nos lembrar disso. A mesma coisa que o Salmo 41 faz. E o Salmo 43 é o Salmo de conversão. Eu estava, como eu já contei para alguns, numa mesa, no sofá da minha sala. E as minhas irmãs deixavam DVDs e coisas ali ao redor, próximo da mão, para que eu pudesse ter a curiosidade e colocar aquele CD. E era um DVD da Ana Paula Valadão, Diante do Trono. E ela louvou águas purificadoras. E a ministra estava citando o texto de Isaías 43, que é logo após Isaías 41. Ele vem dentro do mesmo contexto e ele repete o que está no Salmo 41.
Põe o Salmo 43 para mim, por favor. Ele não estava na minha pregação, mas eu não posso sair daqui sem dar graças ao Senhor. Amém? Eu vou me lembrar do versículo, amém? Aleluia. Você pode ir adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Não é. Isaías 43. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Adriana. E aí você coloca o seu nome aí. O que te formou. Ó Adriana, não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo nome, tu és meu. E quando eu ouvi isso, eu jamais pude ser a mesma pessoa. Toda a fortaleza que havia em mim. E quem me conhece sabe, eu era uma mulher brava, guerreira, que não desistia das batalhas, mas que estava na força do próprio braço. Mas eu estava tão cansada. Eu estava tão exausta de passar por algumas coisas e de confiar em carros e cavalos, e de confiar em imagens, e de confiar em pessoas. E aí o Senhor vem e me diz: oh Adriana, tu és minha. Fui eu que te criei, fui eu que te remi, fui eu que te resgatei, fui eu que te chamei, por amor do meu nome. Ela dizia isso e aquilo entrou dentro de mim, e eu nunca mais pude ser a mesma. E hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor. Foram muitas dificuldades, irmãos. Eu passei coisas terríveis. Eu passei por situações tenebrosas. Muito depois, inclusive, de chegar na igreja. Então, continue firme com o Senhor. Ele veio nos lembrar que Ele nos chamou, que nós pertencemos a Ele. Êxodo capítulo 19, versículo 5. A partir do versículo 5, não se esqueça disso. Ele te escolheu, Ele te chamou, você é nação santa. Você é de uma família dele, de sacerdotes, você foi escolhida. Mas, se você obedecer à voz dele, tem uma condicional ali. Se nós abandonarmos o Senhor, se nós não confiarmos nele, a ponto de obedecer, porque aquele que ama, obedece os meus mandamentos. É isso que o Senhor veio falar conosco essa manhã. Nós vamos orar acerca disso, nós vamos orar clamando ao Senhor, para que Ele nos rememore sobre os grandes feitos dEle, quem nós somos em Cristo Jesus, e porque nós precisamos e devemos confiar no Senhor, amém? As palmas louvam o nome dEle.